Romanos 3:20, porque nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei, porque pela lei se tem o conhecimento do pecado. Então, a lei não salva, a lei não justifica. A lei simplesmente mostra o pecado que existe no homem. A lei funciona como um espelho que revela toda a sujeira daquele homem, do ímpio. No entanto, o próprio espelho não consegue apagar aquelas manchas, né? Da mesma forma foi a função da lei e a dos profetas do Antigo Testamento, serviram para indicar o Cristo que viria através da sua obra e por seus méritos efetuar a redenção. Então, gratuitamente somos justificados pela fé. Nisso não há jactância. Nisso não há como o homem se orgulhar. Nisso não há como o homem achar que abre espaço para se gloriar ou ter méritos, porque a glória toda é do Senhor por essa obra que Ele fez. Então, essa palavra ela é corroborada em outros textos bíblicos. Também é dito em Efésios, aos Efésios, capítulo 2, de 5 a 8, que a salvação ela vem através da fé, através da fé pela obtenção da graça. E essa graça, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus e não vem por obras, para que nenhum homem venha se gloriar. Não vem do homem, não provém de suas mãos, de suas obras ou de suas atitudes, mas somente do Senhor. E continuando ainda nesse versículo, ele fala sobre as obras também. As obras foram preparadas para todos aqueles que creem, para todos aqueles que têm a fé, porque é necessário que uma vez crendo, o crente manifeste as suas atitudes em consonância com a fé que ele tem. Então, a boa árvore dará um bom fruto, e a árvore ruim também dará péssimos frutos, né? A mesma coisa é a vida do cristão. Se ele é um cristão se ele é um crente salvo, se ele tem a fé, ele demonstrará de uma forma ou de outra, às vezes com fraquezas e pecados, mas o Senhor também é que ergue, o Senhor que justifica. Mas mesmo esse crente vivendo muitas vezes pecando e errando, como nós somos falhos, né? Mas ele sendo contrito, ele sendo um pecador que foi redimido e buscando em Deus a força, ele alcança a misericórdia. E esse crente está salvo, porque ele é sincero de coração, ele confessa as suas falhas e espera no Salvador unicamente como o seu socorro. Então nós não devemos confiar em nossa força. Se nós confiarmos em nós mesmos, nós já estamos perdidos, nós estamos indo para o buraco. Então algumas seitas aí querem colocar os seus méritos próprios como suficientes para salvar-se, ou colocando, adicionando elementos como obras, guardas de lei, de sábado, abstenção de alimentos, outros como colocando costumes, todos necessários para a salvação, né? E diante de Deus nada disso vale para a justificação do homem, porque somente o Senhor Jesus tem essa capacidade. Então não subtraiamos a glória do Senhor, não tiremos do Senhor o seu mérito. Se você é crente evangélico de verdade, entenda a palavra de Deus, que não dá brecha para você confiar nas suas obras. Se você confia nas suas obras para se justificar, para salvar, para ser arrogante, para que a soberba entre e suba no seu coração, você não conhece a Deus de verdade. Você precisa buscar mais ao Senhor
e entregar-se à sua graça. A graça não é placa de denominação como algumas seitas aí se denominam, né? Agora você conhece a graça, agora você está na graça de Deus, a graça, venha para a graça. Isso é equívoco, isso são blasfêmias ditas contra a obra do Senhor, porque é exclusivo dele a salvação e ela não está, essa salvação não foi monopolizada e nem foi dada pelo próprio Senhor Jesus a uma instituição. A igreja, ela é um organismo vivo que é composta por pessoas, e são pessoas que fazem o corpo de Cristo, e ele compõe o corpo de Cristo, e ele é o cabeça e pastor supremo de todos, né? Então nós temos as nossas lideranças instituídas biblicamente pelos apóstolos, que continuam até hoje. São os homens responsáveis pela instrução e por zelo do rebanho de Deus. São os pastores, são anciões, são presbíteros, né? Que tem essa responsabilidade. Se lermos o Novo Testamento, as igrejas em formação no Novo Testamento, os apóstolos constituíram estes homens como os presbíteros, responsáveis pela oração, pelos serviços da igreja, pregação do evangelho, oração, e os diáconos para servirem às mesas, para auxiliarem aos presbíteros, às lideranças da igreja. Então não pense você que a figura de uma liderança na igreja, ela é algo inventada por homens. Você precisa conhecer a formação das igrejas ali na era apostólica, na fundação da igreja. Então está lá em Atos a nomeação dos diáconos, quando foi necessário um auxílio às mesas, que chamam quando os presbíteros e os anciãos ou pastores não poderiam mais se responsabilizar por algumas coisas secundárias que demandavam dentro da igreja ali naquela época, como era necessidade, por exemplo, de alimentos, né? Necessidades básicas de alimento e vestimentas do povo de Deus. Hoje as nossas necessidades muitas vezes são diferentes, necessidades espirituais também, não excluindo uma necessidade financeira que algum crente possa ter. Os diáconos também são responsáveis por esse auxílio junto aos presbíteros e pastores das igrejas. Mas o foco aqui da mensagem é para falar sobre a graça. Graça como suficiente dom dado por Deus para a salvação do homem. Exclusividade de Deus, um presente dado através do sacrifício de Cristo, através do sangue do resgate, por todos aqueles que nele creem. Estes são salvos pela justiça do próprio Senhor, não pela minha justiça. E as obras, elas foram preparadas de antemão para aqueles que creram nessa maravilhosa redenção. Glória ao nome do Senhor seja dada para sempre.